Se não fosse Ramon Angel Dias, onde estaria o Clube de Regatas Vasco da Gama dentro deste Campeonato Brasileiro? Fica a dúvida. E olha, torcedor, o técnico argentino fez questão de evidenciar isso ontem na entrevista coletiva após o empate contra o Cruzeiro dentro do Mineirão. Diferente de suas posturas nas últimas coletivas, ontem ele fez questão de bater na mesa e deixar bem claro que antes de sua chegada, o Vasco tinha apenas 9 pontos. E após a sua chegada, o Vasco tem 41. Ou seja, dos 41 pontos, 32 foi Ramon Dias que conquistou. E é claro, a gente vai falar sobre isso, sobre esse desempenho do técnico e sobre o desabafo dele ontem durante a entrevista coletiva, onde ele inclusive deixou bem claro, que segundo ele, o Vasco da Gama não vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, está muito convicto de que o Gigante da Colina permanecerá na Série A. Falar também sobre o desempenho de alguns atletas na noite de ontem, um desempenho que faz o torcedor vascaíno se colocar em dúvida sobre algumas peças e até ter certeza de que, de fato, temos um grande atleta nesse elenco que vai render muito nesses jogos finais e principalmente em 2024. Mas olha, torcedor cruzmaltino, esse Fala Gigante está bastante agitado e, é claro, você, como um vascaíno, não poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Nós estamos aí na meta, no objetivo de chegar na marca agora dos 114 mil inscritos. E estamos aí chegando, falta pouco, estamos nessa batalha e contamos muito com a sua presença. Então é o seguinte, você que ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo e já aperte nessa palavrinha inscrever-se. Você vai ajudar muito o nosso crescimento a partir do momento que você se inscrever no nosso canal. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. O Acorda Vascão às 7 horas da manhã sempre, Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos com você. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação e deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Então vambora, sem muita enrolação. Falar logo de Vasco, pois olha, vascaíno, a quinta-feira é de fato agitada dentro da nossa colina histórica. Uma quinta-feira que fica marcada principalmente pelo empate que aconteceu ontem dentro do Mineirão. Em um jogo que estava nitidamente nas mãos do Vasco da Gama, em que o Vasco poderia sim sair com certa tranquilidade com a vitória de dentro do Mineirão, mas infelizmente não aconteceu. O Vasco infelizmente tomou 2 gols bobos, um gol em um erro de marcação do sistema defensivo, onde a trinca de meio campo estava completamente perdida na marcação, e um segundo gol, numa penalidade máxima marcada pelo Rossi, onde ele coloca a mão dentro da área na bola e acaba fazendo com que o Vasco da Gama sofresse a virada nos minutos finais da segunda etapa. O Vasco consegue chegar ao empate no segundo tempo, era nítido que o Vasco conseguiria empatar. Para quem conhece de Vasco da Gama e já assiste aos jogos do Vasco, sabe quando o Vasco vai ter poder ofensivo de conseguir sair da partida com mais um gol ou iria ficar por ali mesmo. E ontem o torcedor vascaíno conseguiu identificar que o Vasco, com as alterações feitas, com a entrada de Payet, com a entrada do próprio Sebastião Ferreira, que foi uma peça que ficou marcada negativamente, mas que entrou bem, com a entrada de Léo, com a entrada de Jair, o Vasco conseguiu melhorar em diversos aspectos e conseguiu o gol do empate numa jogada de Sebastião Ferreira com o gol do Gabriel Peck. Mas ficou nítido que o Vasco poderia mais, principalmente no primeiro tempo e principalmente pelos gols perdidos. Dava para o Vasco ter saído ontem de BH com os 3 pontos e não com apenas 1. E ficou no meio da torcida vascaína exatamente esse sentimento do caramba, dava para o Vasco ter ganhado, caramba, era só o Sebastião não ter perdido o gol, caramba, era só no primeiro tempo o Vasco ter resolvido jogar bola. E o torcedor ficou amargando esse sentimento pós a partida e também na tarde desta quinta-feira. Mas olha, torcedor vascaíno,
é importante pensarmos aqui o seguinte. A gente olha um recorte mais rápido e pensa, né? Caraca, o Vasco deixou de vencer o Cruzeiro no Mineirão. O Vasco deixou de vencer o Goiás na Serrinha. São pontos em que o Vasco não poderia deixar de ganhar. São pontos em que o Vasco poderia ter conquistado mais do que apenas um. Um gol do Matheus Babi no final daquele jogo contra o Goiás. A partida que o Vasco poderia ter conquistado a vitória ontem diante do Cruzeiro no Mineirão. Mas olha, torcedor, deixa eu te falar. Se você acha que o problema são esses jogos, eu venho aqui para te dizer que não são. O Vasco não é um resultado de todo ruim. Empatar com o Cruzeiro no Mineirão não é de todo ruim. Pensando pelo lado do resultado, da grande equipe que é, e jogando longe do Rio de Janeiro, um empate contra o Cruzeiro no Mineirão não é ruim. Assim como um empate contra o Goiás na Serrinha também não é ruim. Sabe o que é ruim? Uma derrota para o Goiás no primeiro turno dentro de São Januário. Sabe o que é ruim? Uma derrota para o Cruzeiro no primeiro turno dentro de São Januário. Sabe o que é ruim? É o Vasco ter no primeiro turno, antes da chegada de Ramon Dias, melhor dizendo, né? Porque o Ramon conquistou ainda mais pontos para o Vasco no primeiro turno, mas antes da chegada de Ramon, ter conquistado apenas 9 pontos. Esse é o grande problema. Isso que é o ruim. Ruim não é o Vasco ter empatado com o Mineirão. O problema não é o Vasco empatar com o Mineirão, torcedor. É um primeiro turno pífio que o Vasco fez. O Vasco, para vocês terem noção, é o 5º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco é a equipe que tem o 5º melhor desempenho do Brasileirão. Vai aparecer aqui ao lado da tabela a vocês. Nós temos o Atlético com 30 pontos conquistados, o Palmeiras com 28, o Red Bull Bragantino com 27, o Grêmio com 25 e o Vasco com os mesmos 25 de Grêmio e de Flamengo. Abaixo do Vasco tem Santos, Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense. Mas o Vasco figura hoje dentre os 6 melhores times do segundo turno com relação à pontuação. E dentre esses 6, todos estão entre os 6 primeiros do colocado. Estão entre os 6 primeiros, colocados do Campeonato Brasileiro. A gente olhando por um aspecto geral, o Vasco nesse momento, em comparação com a tabela completa, está no lugar do Botafogo. E o Botafogo faz o primeiro turno de Vasco, porque o Botafogo nesse retorno é um clube, né, de campanha de zona do rebaixamento. Então o problema não é um empate contra o Cruzeiro, um empate contra o Goiás. O problema é o primeiro turno pífio do Vasco da Gama de 9 pontos conquistados. O problema é Maurício Barbieri. O problema é Luiz Melo. O problema foi o Paulo Brax. O problema é pensar que se infelizmente não tivesse aquela confusão toda contra o Goiás, onde houve um quebra-quebra, talvez o Vasco ainda tivesse com o Maurício Barbieri e o Luiz Melo no comando até hoje. Porque a gente sabe muito bem que o Vasco naquele momento, né, tomou uma pichotada pro Flamengo de 4 no Maracanã. Perdeu vários jogos seguidos, perdeu para Bahia, aí empatou com o Coritiba, perdeu para Santos. Foi uma série de derrotas consecutivas, se eu não me engano, 5. E aí na quinta, meu amigo, depois do torcedor vascaíno já ter pedido, depois das organizadas já terem invadido o CT e cobrado os atletas, depois de tudo que foi feito, o torcedor teve que dar um último respiro, um último suspiro, né, melhor dizendo, tentando mostrar que, olha, desse jeito aí não vai dar não. E aí houve toda a confusão em São Januário e a partir dali que o Vasco resolveu mudar. Com a demissão do Luiz Melo, com a demissão do Maurício Barbieri, e foi apenas a partir dali que a coisa andou. Porque senão talvez, infelizmente mesmo, que houve necessidade de ter algo mais grave para haver mudanças. Infelizmente. Talvez se não fosse aquilo, até hoje ainda estaríamos com Maurício Barbieri e Luiz Melo à frente do Vasco da Gama. Mas enfim, a gente viu a tabela. Vocês entenderam o que eu estou falando. E agora, deem uma olhada nas palavras de Ramon Arreu Dias. Porque olha, se o torcedor vascaíno pensa assim, não achem que Ramon pensa diferente. Ele deixou muito bem claro que o Vasco, com ele, tem 41 pontos. E antes dele, tinha apenas 9. Sí, no es fácil jugar en Brasil con estos grandes equipos. Y realmente nosotros estamos conociendo cómo es el ambiente, cómo son
los jugadores, táctica, vamos conociendo cada día más. Pero yo me siento orgulloso porque el equipo consiguió, cuando yo llegué acá, estábamos último. 9 puntos. 9 puntos teníamos nosotros, gente, los hinchas de Vasco. 9 puntos. ¿Hoy cuánto tenemos? 41. Entonces tiene que estar feliz que Vasco es un club que está compitiendo, está luchando con los grandes equipos, con todos los grandes equipos. Vasco es un gran equipo y va a luchar hasta el final, ¿eh? Va a pelear, pero tenemos 41 puntos. Vinimos con 9. Imagínense la campaña que hubiéramos hecho si iniciamos del inicio del campeonato. Así que estoy orgulloso del público, de los jugadores, del club, de todo el mundo, pero tenemos que seguir peleando hasta el último. Vamos a pelear hasta el último. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, importante lembrar, Ramon Dias mudou o Vasco e fica-se o questionamento, o que seria do Vasco sem Ramon Ángel Dias? Importante lembrar também, o Vasco está 5 jogos invicto. Uma das maiores séries de invencibilidade do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. É a maior, mas com toda certeza, fazendo um recorte dos últimos brasileiros que o Vasco disputou, esse com certeza também deve ser um dos maiores. Séries de invencibilidade. 5 jogos. Empate contra o Goiás, depois 3 vitórias consecutivas contra Cuiabá, Botafogo e América, e agora o empate também contra o Cruzeiro no Mineirão. É focar completamente agora na partida do próximo sábado. Sábado tem uma decisão pela frente contra o Atlético Paranaense, um jogo que com toda certeza não será fácil. O Atlético Paranaense é uma equipe que está na parte de cima da tabela, é uma equipe que está distante do G6, mas que sonha ainda com a possibilidade de disputar uma Libertadores em 2024, e para que isso ainda aconteça, precisa vencer esse jogo contra o Vasco da Gama. O Atlético hoje tem 6 pontos de distância para o Flamengo, que é o 6º colocado, e precisa vencer para tentar diminuir essa distância, pois caso realmente perca esse jogo para o Vasco da Gama, ou empate, não conseguirá se classificar para a Libertadores 2024. É o último também suspiro do Atlético nessa chance de chegar a uma Libertadores no ano que vem. O Atlético Paranaense está no momento ruim, não vive um momento bom, serve de alento a vocês. Nós não iremos enfrentar um grande Atlético Paranaense como vimos nesses últimos anos, que conquistou tudo, que tinha um time belíssimo atuando dentro das 4 linhas. Não é esse Atlético Paranaense. Hoje o Vasco irá enfrentar um Atlético Paranaense que está 5 jogos sem vencer. Hoje o Vasco irá enfrentar um Atlético Paranaense que está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, está meio despretensioso com a competição e dá sim para beliscar o empate. Não é de outro mundo o Vasco conseguir pontuar no Paraná nesse próximo sábado. Mas é um jogo difícil, é um jogo complicado e tem que ir focado para enfrentar essa que, querendo ou não, é uma grande equipe do Atlético. Mas olha, torcedor, ainda falando sobre ontem, falar sobre 2 pontos, um positivo e um negativo, na noite de ontem em Belo Horizonte. Um ponto positivo para mim, Dimitri Payet. Um ponto muito positivo. O Payet ontem novamente entrou e fez a diferença no jogo. Contra o América Mineiro, o Payet marcou o gol que deu a vitória ao Vasco da Gama. Nitidamente mais magro, nitidamente com mais velocidade, nitidamente com mais vigor físico, nitidamente com mais ritmo de jogo e nitidamente um jogador que já está se acostumando com o futebol brasileiro. O Payet ontem, em determinado momento do jogo, ele deu uma arrancada que eu não entendi o que estava acontecendo. Que o Payet não é esse jogador, ou pelo menos no Vasco da Gama não estava sendo esse atleta de mano a mano, de 1 contra 1, de dar um tapa na frente e tirar o adversário da jogada. Não estava sendo esse atleta no Vasco. Até foi, durante determinado momento da sua carreira, esse atleta no Olympique de Marselha e no West Ham. Mas no Vasco não vinha sendo, até porque ficou nítido que ele chegou acima do peso. Chegou gordinho, rechonchudo, e agora já está emagrecendo. O Payet, nas últimas semanas, perdeu 4 quilos. 4 quilos. O Payet está emagrecendo a cada dia que passa. Está adquirindo a cada vez mais massa muscular, massa magra. E isso, é claro, ajuda para que o francês se adapte ao futebol brasileiro e entre no ritmo do nosso futebol. E ontem, como eu trouxe, teve um momento que ele deu uma arrancada que fica ainda mais nítido que realmente o francês está mais magro. E realmente o francês vai ajudar muito o Vasco nesse final de temporada. Ele pega a bola na ponta esquerda, tira um jogador do Cruzeiro, dá uma pedalada e tira outro jogador do Cruzeiro. Nessa, o Payet abre o gol. Mas o Payet também ainda não entendeu que ele precisa chutar, que ele é craque, que ele é 10. E não tem ao seu lado outros jogadores com a mesma mentalidade que a dele. Então, nesses lances, assim como foi
contra o Bahia, né? Lá na Arena Fonte Nova, que o Payet também abre o gol e ele toca para o Jair atrás e o Jair perde o gol, lembra esse lance que ficou muito marcado? Aconteceu ontem, o Payet dá um drible, o gol fica vazio na frente, mas ele resolve cruzar. E nesse cruzamento aparece o primeiro grande lance do Sebastião Ferreira na partida, onde ele fura e fica feio para o jogador paraguaio. Mas fica lindo para o jogador francês, que mostra que realmente, fazendo uma boa temporada em 2024, melhor dizendo, uma boa pré-temporada, né, em 2024, ele vai render muito com a camisa do Vasco da Gama. Ontem, para vocês terem noção com relação a números, em 33 minutos jogados, o Payet deu 2 passes decisivos, de 4 bolas longas que ele tentou, acertou 3, de 4 cruzamentos que ele tentou, acertou 3, de 4 duelos que ele tentou, ganhou 3, de 2 dribles que ele tentou, acertou os 2 e ainda teve um desarme na conta. Uma nota de 7.3. Tudo isso em apenas 33 minutos jogados. É importante lembrar que o gol do Vasco da Gama foi num escanteio batido por Payet, numa jogada muito provavelmente ensaiada, onde a bola vai no segundo pau, Sebastião Ferreira resvala para o meio da área, né? E o Peck consegue marcar um gol. Então, esse francês aí, um ritmo de jogo bom, fazendo uma pré-temporada boa, olha, se prepare para o que ele vai aprontar com a camisa Cruz Maltina em 2024. Infelizmente, ontem, havia uma expectativa muito grande para que um atleta pudesse render, mas não rendeu. Muito pelo contrário, foi muito mal. Uma das piores, se não a pior partida de Rossi nesse retorno ao Vasco da Gama. O atleta foi expulso, o atleta cometeu um pênalti, um atleta nitidamente se mostrou completamente emocionalmente abalado no jogo de ontem. Paulo Autuori, técnico do Cruzeiro, entrou na mente do jogador, porque em determinado momento, aos 45 minutos da primeira etapa, os dois começaram a bater boca ali na área técnica. Rossi, o técnico do Cruzeiro, o Rossi ficou caído no chão durante 1 minuto. E 1 minuto esse que fez, né, com que o Voaden desse a mais. Originalmente os acréscimos eram de 5, Rossi ficou caído, o Voaden deu 1 minuto a mais e a penalidade máxima foi marcada exatamente nesse minuto a mais dado, após os 50 minutos de primeiro tempo. Então, o Rossi foi completamente influente, negativamente, na partida de ontem contra o Cruzeiro. Não à toa, o próprio Rossi nas redes sociais, ele se manifestou. O Rossi fez questão de ir até as suas redes e pedir desculpa ao torcedor vascaíno pela atuação de ontem contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Ele disse assim, ó: venho através desse post me desculpar com a torcida vascaína pela expulsão no jogo de hoje. Fato que não voltará a se repetir. Foi muito mal, ele fez, como a gente trouxe, né, questão de pedir desculpas e a gente espera mais do Rossi. O Rossi, infelizmente, fica fora do próximo jogo, uma expulsão boba que aconteceu no banco de reservas, não tinha necessidade alguma do Rossi ter sido expulso. E fica ainda mais evidente esse desempenho ruim do Búfalo quando a gente olha para as notas dele. O Rossi teve a menor nota de todos os atletas que entraram em campo ontem na partida entre Cruzeiro e Vasco. Foram 57 minutos jogados, uma assistência no gol do Pumita, porém 2 passes decisivos. Dos 17 passes que tentou, ele só acertou 8. Uma média de 47% de acerto e 53% de erro, ou seja, errou mais do que tentou. Dos 6 duelos que tentou disputar, venceu apenas 2, perdeu 4. Ainda cometeu um pênalti e ainda foi expulso no banco de reservas. Ontem, Rossi não foi esse atleta importante ofensivamente e defensivamente para o Vasco. E se ontem a produção do Vasco foi mal na primeira etapa, infelizmente, disse muito sobre o mau desempenho do Búfalo. Mas enfim, torcedor vascaíno, é isso. É ficar ligado, infelizmente o Rossi desfalca o Vasco nesse próximo sábado contra a equipe do Atlético Paranaense, logo depois de amanhã. E a gente vai ficar ligado para fazer questão de sempre informar a vocês tudo o que está acontecendo. A gente fica por aqui. Esse foi, né, o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. E retornaremos na parte da noite contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas!